Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre democracia, república, social-democracia e neoliberalismo. Muito bem. Primeiramente, existe uma diferença entre o que é democracia e o que é república. Muitas pessoas confundem democracia e república. Elas andam juntas na grande maior parte das vezes, mas não são necessariamente a mesma coisa. Veja, democracia vem do grego, é a junção de duas palavras, demo e kratos, né? Poder para o povo. Então, genericamente, significaria o povo tem o poder dentro dessa sociedade. Poder do quê? No caso, pode ser o poder de escolher quem vai administrar política, econômica, socialmente esse lugar. República. República já é uma. A palavra república é a junção de duas palavras em latim: res publicus. Res publicus. Coisa pública. Então, já diz respeito às instituições que vão cuidar da coisa pública, que as instituições e as formas de lidar com as coisas públicas. Então, quando você une democracia e república, você tem a organização republicana das instituições e o poder do povo, que é quem escolhe aqueles que vão administrar as organizações e as instituições republicanas. Então aí você tem essas duas coisas em conjunto, né, administrando a sociedade. E hoje em dia, principalmente nessa crise que nós estamos vivendo, né, relacionada ao coronavírus, eu tenho lido, tenho visto muitas discussões em relação ao neoliberalismo, como o neoliberalismo não tem funcionado, como o neoliberalismo não tem atendido às necessidades da sociedade durante a crise. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas características do neoliberalismo e as características também da social-democracia. Por que estão dizendo que o neoliberalismo não é capaz de ajudar nesse momento? Olha, o neoliberalismo ele é inspirado no liberalismo do Adam Smith, né? Principalmente no Riqueza das Nações, mas o neoliberalismo ele não fala da não intervenção do Estado na economia. O neoliberalismo fala da minimização, né? Do minimizar o Estado na economia. Então, o neoliberalismo fala do Estado mínimo, da mínima cobrança de impostos, da privatização dos serviços públicos. Olha, privatização dos serviços públicos. Por isso que muita gente tem falado do neoliberalismo não dando certo, porque nesse momento da crise, uma das coisas mais aclamadas, mais pedidas e mais salientadas é o SUS. No Brasil é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é uma instituição do governo, né, que não é do governo federal unicamente, mas é organizado pelo governo federal e tem as suas bases administrativas também em âmbito estadual, em âmbito municipal, mas que tem como fundamento abarcar todas as camadas sociais. Também não interessa se é rico, se é pobre, a todo mundo. Então, nesse momento em que a gente está precisando da saúde, dos cuidados com saúde, existe a necessidade, para muitos, existe a necessidade, então, de um sistema de saúde público. Olha lá, res públicas. Res pública. Coisa pública. Coisa de todos. Ou seja, um sistema de saúde que seja de todos. Que todos possam ter socorro, ter cuidados, né, nesse sistema. O neoliberalismo também fala da redução dos gastos públicos. Nesse momento também a gente vê em vários países, até os Estados Unidos, né, o governo dando uma espécie de mesada, uma espécie de auxílio em dinheiro para o cidadão poder sobreviver durante esse período em que ele não vai ter renda ou que a renda dele vai diminuir.
Veja, os Estados Unidos fazendo isso, né? Outros países também, né? E é nesse momento em que aqui no Brasil, por exemplo, o governo acaba, né? Hoje é segunda-feira de manhã, o governo acaba de emitir um decreto não, né? Um, uma medida provisória que suspende por 4 meses os contratos de trabalho, né? Possibilitando que o empregador possa não pagar salário para o funcionário. E é uma coisa extremamente discutível isso, né? Outra coisa do neoliberalismo é a desregulamentação das leis trabalhistas. Veja, se você não vai dar mais poder coletivo para o trabalhador vai ter que ele individualmente negociar com o patrão e, portanto, o trabalhador fica numa situação, numa posição de não conseguir se impor. Então, por exemplo, agora, nessa medida provisória em que o trabalhador vai ter que negociar com o patrão e qual é a força individual de um trabalhador. Por isso que muita gente critica essas características do neoliberalismo. Na social-democracia, a social-democracia ela é um campo, ela é uma forma de pensar a política mais à esquerda, né? Ela pode ser considerada à esquerda, para muitos é de centro-esquerda, mas é uma ideologia de esquerda. Só que, apesar de ser uma ideologia de esquerda, ela aceita o capitalismo. Porque não é toda a esquerda que é comunista, socialista. A esquerda e o capitalismo eles podem viver juntos, no caso da social-democracia. Então aceita o capitalismo, só que visando minimizar os efeitos negativos do capitalismo, né? A discrepância entre ricos e pobres, né? Então, prevê intervenções do Estado na economia. O Estado deve intervir na economia, desde que seja para tentar fazer com que haja um bem-estar social. Então, veja, enquanto o neoliberalismo fala da mínima participação do Estado, a social-democracia fala do Estado participar para tentar levar o bem-estar social. E uma das bandeiras da social-democracia é a tentativa de fazer com que na sociedade haja as oportunidades, né, existam as oportunidades iguais para todos. Não está falando de todo mundo ter o mesmo poder econômico, mas sim de todo mundo ter as mesmas oportunidades para buscar a sua renda, para buscar o seu poder econômico. Bom, basicamente é isso que eu queria falar hoje. Queria que vocês refletissem um pouco sobre isso e depois a gente volta a conversar.